Vocês estão visualizando o slide aí, gente? Não. Não? Nesse momento, não. Estávamos agora há pouco da atividade. Mas é uma tela de cortar. Pronto. Pronto. Bora lá. Características e critérios celulares de carcinoma in situ e do carcinoma invasivo escamoso. Então, essa aqui é a aula da unidade 4, tá? Da seção 1, acho que é a seção 1, 2, 3 e 4, tá? Se faltar alguma coisa, a gente complementa na teoria da semana que vem, que a gente ainda tem tempo para isso, tá bom? Então, para a gente chegar a falar sobre esses critérios de malignidade, nós precisamos antes compreender o que são as lesões, tá? Então, as lesões são alterações infecciosas e pré-malignas, então elas não são ainda o carcinoma, elas são pré-malignas, elas vão me originar, podem me originar esse carcinoma, tá? Mas essas lesões, elas são, o positivo delas é que nós temos uma capacidade de regressão, de diminuição dessa lesão muito rápida, tá? Então, a primeira lesão que nós temos é o LZIL, ou LCIL, que é a lesão intraepitelial. Escrevi errado bem aqui. É baixo grau, tá, gente? Foi na hora que eu fiz o Ctrl+C, Ctrl+V. Lesão intraepitelial de baixo grau, tá? Então, ela atinge células escamosas maduras com núcleo exclusivo. Só um minutinho. Não ia ficar confortável olhando esse nome alto grau e conseguir falar com vocês. Tá? Então, é lesão intraepitelial de baixo grau. Vanessa, vê se tu consegue aceitar aí essa pessoa que acabou de entrar. Lesão intraepitelial de baixo grau. Então, o que seria isso, gente? Eu tenho lesões escamosas em células maduras. Quais são as células maduras? Células superficiais e células intermediárias, tá? Então, ó, aqui você visualiza uma célula normal superficial e uma célula normal intermediária, tá? Nós temos alguns processos inflamatórios envolvidos nessa lâmina, tá? O principal, você visualiza bem que essa célula... Cadê minha seta? Você visualiza bem que essa célula intermediária, o que a gente tem aqui? Um dobramento de borda, tá? Então, é processo inflamatório simples. Você consegue visualizar nessa célula superficial, ó, o núcleo picnótico, tá? Bem escuro. Já na intermediária, você visualiza esse núcleo já levemente aumentado, onde você consegue visualizar aqui dentro dele alguns pontos dessa cromatina, ó, esses pontinhos mais escurinhos aqui, é a cromatina desse núcleo, tá? Essa célula ainda possui capacidade de replicação, muito baixa, mas ainda possui. Célula superficial já não tem mais essa capacidade de replicação celular. Então, aqui, o que é o legal na lâmina? É que você tenha células normais para comparar com as células atípicas, com as células que estão sofrendo lesão. Então, olha que coisa linda, eles colocaram aqui uma imagem de uma célula intermediária normal e aqui só célula intermediária sofrendo essa lesão, tá? Essa lesão intraepitelial de baixo grau, ela pode regredir espontaneamente. E é o que acontece geralmente, tá? Porque o HPV ele está invadindo aquela célula, mas ele não se instaurou de fato na replicação do DNA. Ele está dentro daquele núcleo, mas ele ainda não ativou a replicação do DNA. Então, geralmente, eu consigo sim ter essa replicação, aliás, essa regressão de uma forma bem mais rápida quando eu comparo ao do HSIL, tá? Esse citoplasma nessa célula ainda é abundante, tá? E bem delimitado. Então, tu consegues visualizar a membrana citoplasmática tranquilamente. Tá? E aí,
A principal evidência relacionada ao Elisil é você visualizar a presença de coilócito, tá? Então, aqui eu visualizo célula com apresentação de coilócito, tá? Vou já explicar para vocês os que são os coilócitos. Nesse Elisil, você vai visualizar nessas células um núcleo apresentando contorno levemente irregular, tá? Uma hipercromia, que é a intensa coloração desse núcleo, tá? E a cromatina dele bem distribuída, tá? Então, ó, visualizem aqui comigo esse núcleo, tá? Deixa eu ver um outro aqui. Esse bem aqui, ó. Esse núcleo aqui, ó. Você consegue perceber que ele tá com uma coloração bem mais intensa quando eu comparo da célula normal, ó. Então, aqui eu já tenho uma hipercromia. Segundo ponto, o contorno dessa membrana nuclear, ó, você consegue perceber que bem aqui ele tem uma invaginaçãozinha, tá? Então, aqui eu já estou tendo modificação nesse contorno nuclear. Olhem a célula normal, como ela é bem redondinha, tá? Eu não tenho modificação dessa minha membrana nuclear, segundo ponto, tá? E eu visualizo, até que nessa aqui nem tanto, mas nessas aqui, ó, você consegue visualizar nitidamente a cromatina, ó, bem distribuída. Se eu fizesse aqui, ó, uma divisão desse núcleo em 4 quadrantes, você visualizaria que eu tenho cromatina de um lado, do outro, do outro, do outro, ó, bem divididinha, tá? Essa cromatina bem dividida é uma característica de lesão e não ainda de neoplasia, tá? Nas neoplasias você já vai ver essa cromatina bem mais bagunçada, tá? E a formação de outras estruturas celulares. Então a gente consegue perceber que essa célula está sofrendo uma lesão, tá? Que está envolvida ao HPV, mas numa linha infecciosa, tá? Onde eu consigo ter uma regressão espontânea ou não, tá? Dessa modificação, dessa discariose, tá? Perdão, gente. Junto a esse coilócito, então, você visualiza esse halo perinuclear, ó. O que esse halo perinuclear está relacionado? Está relacionado intimamente à presença do HPV. Quem é que consegue ter a formação de coilócito? HPV. Então, você faz a relação direta lá. HPV, coilócito, tá? Gente, se você visualiza, nem que seja em uma célula apenas, mas se você já visualiza o coilócito naquela lâmina, você já sabe que essa paciente tem, no mínimo, Elisil. No mínimo, tá? Ah, pode ser que eu encontre lesões tanto nas células superficiais quanto nas intermediárias e já visualizo algumas profundas ali também, tá? Ah, mas a professora disse que se eu visualizar a halo perinuclear, se eu visualizar o coilócito, é Elisil. É no mínimo um Elisil, tá? Mas se essa lesão já está atingindo as outras células, já pode ser um Hzil ou um carcinoma, tá bom? Então a gente diz no mínimo. Ah, e aí aqui, ele tem uma leve alteração na relação núcleo-citoplasma. Bom, quando a gente fala de relação núcleo-citoplasma, você vai visualizar o núcleo e comparar ele ao tamanho do citoplasma. Então, essa relação das células maduras é uma relação de baixa relação núcleo-citoplasma. O núcleo ele é muito pequenininho quando comparado ao tamanho do citoplasma. Isso é característica de célula normal. Então, célula superficial e intermediária possuem, na normalidade, uma baixa relação núcleo-citoplasma. O que acontece no Elisil? Essa alteração no núcleo-citoplasma, ela começa a ser modificada. Então, a gente chama que no Elisil, essa paciente, ela tem um leve aumento na relação núcleo-citoplasma. Não é que ela tenha uma alta relação núcleo-citoplasma, não, porque esse núcleo, ele não está completamente ocupando esse citoplasma, não. Ela tem uma leve alteração na relação núcleo-citoplasma, tá? Então, pensem assim. Professora, Oi. toda vez que aparecer coilócito,
É HPV? Sim, sim. Tá bom. Sempre. Agora sim, é uma principal evidência, o coilócito, a visualização do coilócito é uma das principais evidências para o L-zil, tá? Mas não necessariamente todo L-zil vai ter coilócito, entendeu? Então, todo coilócito está relacionado ao HPV, e aí essa paciente tem no mínimo L-zil. Mas nem todo L-zil possui coilócito, tá bom? Mas a maioria possui, tá? Então, é um achado que facilita muito a nossa vida de citologista. A maioria dos Lzinhos apresenta, sim, o coilócito, tá bom? Só um minutinho, gente, que o negócio tá sério aqui pra mim nessas tosses. Bora lá. Então, beleza. Lzio, então a gente aqui consegue observar essas células, todas possuindo coilócito, ó, gente. Ó, a visualização do halo perinuclear, lindo, tá? Ele começa a jogar toda a estrutura citoplasmática para fora, ele começa a formar esse citoplasma muito, ainda mais periférico, tá? Então, o que me caracteriza aqui de visualizar um coilócito? Por que eu sei que isso aqui é um coilócito? Ó? Visualização desse halo perinuclear, modificação na membrana nuclear, visualização dessas cromatinas, tá? Hipercromia. Então, é tudo característica da visualização de coilócito, tá? Então, quem é este coilócito? Coilócito é uma célula clássica, superficial ou intermediária, com grande halo perinuclear, que a gente chama de halo perinuclear claro, ou você pode dizer cavitação perinuclear. É como se formasse mesmo uma cavidade entre o núcleo e o citoplasma, tá? Você vai ver uma condensação citoplasmática periférica, que é por conta desse coilócito, então ele começa a jogar para fora esse citoplasma. Olha que bonitinho aqui, ó. Células normais, próximas às células que estão sofrendo a lesão. Então isso é maravilhoso, porque você caracteriza. Opa, isso aqui é uma célula normal. Então, tudo que tiver diferente disso aqui, ela está tendo alguma modificação, ela está tendo alguma discariose, tá? Aí, ó, lindo, superficial, lindona. Olha essa superficial aqui sofrendo modificação, tá? Então, formação desse halo perinuclear, condensação citoplasmática periférica e pelo menos uma normalidade no núcleo, tá? Então, basta eu ter uma normalidade que eu já sei que isso aqui é um coilócito. Então, olha aqui, ó, esse núcleo aqui, ó, modificação na membrana nuclear, tá? Dismorfismo nuclear. Outro ponto, binucleação, ó esse núcleo aqui binucleado, tá? Essa aqui, além da modificação na membrana nuclear, está sofrendo hipercromia, tá? Ou hipercromasia, tá? E aí é que pronto, já dei 3 características que estão condizentes com a presença do coilócito, tá? Então, esse coilócito, ele não depende do tipo de HPV, pois todos os tipos de HPV levam à presença desse coilócito, tanto de baixo risco quanto de alto risco, tá? Quando a gente faz a relação do HPV de alto risco e baixo risco, no LZIL, vocês podem até complementar aqui, no LZIL nós temos a predominância da visualização dos vírus de baixo risco. A predominância, tá? Não é que só vai ser feito por vírus de baixo risco, tá? Mas a predominância deles está relacionado à visualização de HPV de baixo risco, tá? Já no HZIL, a gente tem uma predominância de vírus de alto risco, tá bom? Tá, isso aqui então eu já falei para vocês, da característica citopática viral não é necessária para a interpretação do LZIL, tá? Mas é uma dos achados que mais evidenciam essa paciente ter LZIL ou não, tá? Então, aqui, ó, eu trouxe mais 2 imagens para vocês, tá? Para a gente fechar o diagnóstico
da presença do coilócito e, consequentemente, essa paciente está tendo um LZIL, porque as lesões são apenas nas células maduras, tá? Então, aqui eu tenho uma superficial sofrendo esse processo de maturação, aliás, de lesão intraepitelial. Olha aqui, ó, essa binucleação linda aqui, ó, com essa formação do halo perinuclear. Você consegue perceber que tem o halo aqui, ó, porque essa membrana citoplasmática, aliás, esse citoplasma, ele tá ficando todo intenso aqui na periferia. Olha que coisa mais linda aqui também, olha o tamanho desse halo, gente, ó. Expulsando mesmo o citoplasma para a periferia, tá? Esse halo perinuclear bem claro, bem nítido, ó. Dismorfismo, modificação na membrana nuclear, tá? Com uma hipercromasia. Então, aqui é LZIL nítido, tá? Por conta da presença dos coilócitos, tá? E o HZIL? O HZIL, então, é a lesão intraepitelial de alto grau. Então, são modificações que eu já visualizo nas células parabasais, nas células profundas, tá? Então, são células com discariose moderada a grave nessas células imaturas, tá? O núcleo dessas células vai estar com intensa coloração, ou seja, vai ser hipercorado, e a cromatina, você vai visualizar ela mais grosseira, tá? Esse tipo celular, as células parabasais, elas possuem uma alta relação núcleo-citoplasma. Isso é normal, tá? Porque, ó, olha o tamanho desse núcleo quando comparado ao tamanho do citoplasma. Então, aqui a gente tem uma alta relação núcleo-citoplasma. O que acontece no HZIL? Essa relação núcleo-citoplasma, ela é aumentada ainda mais, tá? Então, esse núcleo, ele fica ainda maior quando essa célula está sofrendo esse tipo de lesão, esse tipo de discariose, tá? Então, a relação núcleo-citoplasma nesse tipo celular e nessa lesão fica ainda mais aumentada. Então, a gente até coloca assim, aumento da relação núcleo-citoplasma, tá? Por quê? Porque eu já sei que a célula profunda possui essa alta relação núcleo-citoplasma, tá? E aí, uma peculiaridade com relação à presença do HPV. O HPV agora, no HZIL, está relacionado, aliás, essa lesão intraepitelial de alto grau está relacionada à presença dos HPVs de alto risco oncogênico, tá? E esse HPV, então, ele já não está relacionado a uma simples infecção, ele já segue, então, essa linha, esse processo de neoplasia, tá? Se ele conseguiu atingir as células profundas, ele consegue, então, ali se imortalizar e ativar a sua replicação para agora iniciando ela completa. Então, ele vai atingir as intermediárias e vai atingir as superficiais. Qual que é o objetivo do HPV em atingir as células profundas, as células basais? Tomar conta do processo de replicação, tá? Essas células, quando o HPV atinge elas e assume essa capacidade de replicação, nós chamamos essas células de célula imortalizada, tá? Então, essa célula imortalizada agora, ela consegue assumir todo o seu processo de replicação por conta desse HPV. Aliás, esse HPV consegue atingir todo o seu processo de replicação dentro dessas células, tá? Já do HZIL, do LZIL, que tem aquela regressão espontânea, no HZIL eu já tenho que fazer um tratamento específico dessa paciente. Então, esse tratamento pode ser medicamentoso, ele pode ser por meio de cauterização, de retirada mesmo daquela lesão. O HZIL, na maioria das vezes, você já visualiza a formação de cancros, de modificações mesmo macroscópicas, em que você consegue visualizar nesse colo do útero, tá? Então, o HZIL, sim, ele já precisa ser feito um tratamento específico, tá? No que o LZIL, ele te dá ele está muito envolvido ao teu fator imunológico, então melhorou a tua imunidade, a gente tem a regressão dessa lesão. No HZIL, não, eu preciso de um tratamento efetivo,
tá? Então, aqui eu mostro para vocês, ó. Professora, é uma dúvida. Diga. Observando essas células aí, tem um desdobramento. Essa é consequência essas bordazinhas. Aqui? Não, nas outras. Acima, a do canto. Deixa eu ver para mim. Isso. Essa? Eu já ia falar isso agora, tá? O agazil, não é porque ele é um agazil, que ele atinge células profundas, que eu não vá ter modificações nas células superficiais, nas intermediárias. Eu posso sim ter. Então, uma das principais alterações que a gente visualiza aqui, ó, é o dobramento de borda. Sim, correto. Ah, mas esse dobramento é considerado lesão, professora? Não, gente. É processo inflamatório mesmo. Ó, então tu visualiza não só aqui, ó. Ai, cadê minha seta? Não só aqui, ó. Mas essa aqui também tá dobrada, ó. Essa pititica aqui também tá dobrada. Professora? Oi. Desculpa interromper. A senhora pode aceitar a Juliana, que ela teve um problema lá com a internet dela, por favor? Aceitada com sucesso. Obrigada. Ó, de nada. Tá? Então, cadê? Ó, então, não é porque tá tendo a lesão na profunda que eu não vou ter modificação na superficial intermediária. Tem sim, tá, gente? Na maioria das vezes você visualiza a lesão na parabasal, mas já visualiza também uma lesão na superficial intermediária, uma modificação. Então, pode sim acontecer isso, tá? Então, aqui eu tenho as profundas, ó. Então, o primeiro ponto que eu visualizo aqui, tá? Um dismorfismo nuclear, tá? Então, olha o tamanho desse núcleo, olha o formato desse núcleo, quando eu comparo a desse. Então, as duas aqui estão sofrendo modificação. Olha esse citoplasma ainda bem intenso, bem grande nessa célula. Olha como a gente já teve aqui a diminuição do tamanho desse citoplasma. Então, a gente tem alteração no núcleo e tem alteração no citoplasma, tá? Desculpa, gente. Aqui você consegue observar uma alteração, ó, uma irregularidade na membrana também nuclear, tá? Olha essa cromatina, se você dividir ela aqui em 4 quadrantes, você visualiza ela bem grosseira, ó, tá? Então, aqui eu tenho características suficientes para eu dizer que essa lâmina, essa célula, está sofrendo uma lesão de alto grau, tá? Por que ela é de alto grau? Porque está atingindo as células que têm essa intensa capacidade de replicação, que são as profundas, tá? A mesma coisa aqui, olha essa hipercromasia, essa célula com essa coloração intensa, tá? Nessa lâmina. Olha aqui. Olha essas aqui como tão lindas, gente. Olha essa célula, quando eu comparo a essa e essa. Olha essa binucleação aqui, ó, na célula profunda. Gente, isso aqui é HPV, tá? Não tem para onde. Isso aqui é modificação relacionada ao HPV, tá? Então, a partir daqui, por que eu considero, na verdade, por que eu considero um agazil? Porque, professora, mas isso aí está tão comparado às características que a senhora disse no L-zil. Por que isso aqui não seria um L-zil? Porque o L-zil, ele é só para célula superficial e intermediária. Se essa lesão já chegou na profunda, a gente já não chama mais de L-zil, e sim agazil, com as mesmas características do L-zil. Irregularidade nuclear, cromatina, a visualização dessa cromatina, tá? Então, todo esse dismorfismo, tá? Aqui você visualiza uma anisocitose também. Então, isso é compatível à lesão intraepitelial de alto grau, tá? O que eu preciso saber daqui, na lesão intraepitelial de alto grau? Que elas possuem nela uma descariose moderada, grave, num corte histológico. Esse descariose moderada seria NIC2 e a grave seria NIC3, tá? Então, preciso saber daqui, essa descariose de moderada grave,
essas células que estão extremamente hipercoradas, o seu núcleo, tá? E que esse HPV está seguindo, então, uma linhagem neoplásica. O H-zilo eu já preciso fazer um tratamento nessa paciente, tá? Bom, o que eu não posso esquecer? Antes de classificar, aliás, para classificar esses fregaços como positivo para malignidade, tá? Então, eu preciso visualizar presença de anormalidades em mais de uma célula, presença de várias características associadas a esse padrão de malignidade, anormalidades em células bem preservadas, com integridade desse citoplasma, então não adianta eu visualizar só célula lisada, ou só núcleo desnudo, ou só citoplasma fantasma. Eu tenho que visualizar todo esse contexto na célula íntegra, e anormalidades visualizadas e comparadas com as estruturas de células normais. Então, as imagens que eu mostrei ainda agora para vocês, eu sempre tinha lá uma célula normal e ao lado eu tinha uma célula com as características de lesão. Só um minutinho, gente. Só me digam aí se o barulho do ventilador tá atrapalhando vocês a me escutar, tá? Tá, Vanessinha, atrapalhando? Não, professora. Ah, então pronto. Não tá, não. É porque hoje eu não tô no ar-com. Aí o calor agora já tava começando a me fazer mal. Então, bora lá. De todas essas características que eu acabei de mostrar aqui para vocês, o que mais que eu preciso para caracterizar essa lâmina como sofrendo um processo maligno, sofrendo uma neoplasia? Então, o que mais? Alguns critérios de malignidade, como a diátese tumoral, tá? Diátese tumoral é quando você já está visualizando essas células invaginando, entrando, quebrando aquela membrana basal, invadindo de fato aquele colo do útero, tá? E a presença de estruturas estranhas no esfregaço, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho todas essas células sofrendo processo de malignidade, tá? Se eu visualizo aqui células que eu não consigo, que tem uma característica de estranha, tem alguns formatos bizarros que a gente chama, tá? Que são características indicativos para um carcinoma, tá? Então, o carcinoma, estima-se que 70% dos cânceres cervicais estão associados ao HPV 16 e ao HPV 18, que são HPVs de alto risco oncogênico, tá? E quando a gente fala no Brasil, os principais envolvidos no alto risco oncogênico e que me levam a um carcinoma são os HPVs 16 e 18. Como é que você visualiza essa lâmina? Então, a partir daí, essa lâmina você vai encontrar células de formas bizarras, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Células de formato estranho. Tu olha para uma, ela parece um girino. Tu olha para outra, ela já parece uma nuvem. Sabe? São estruturas esquisitas que você perde a conformação, onde essa célula, ela perde a sua conformação morfológica básica. Aquela estruturação dela é perdida por conta justamente da invasão do HPV. O HPV, ele não tem um processo normal. Eu vou crescer todas as células do mesmo jeito. Eu vou multiplicar as células do mesmo jeito. Não. Ele faz esse processo de replicação à torto e à direito, do jeito que ele bem entende. Na maioria das vezes, o que ele quer é lisar aquela célula, tá? Então, ele acaba modificando tanto o núcleo quanto o citoplasma. Então, vocês vão ver estruturas bem esquisitas. Bom, o núcleo dessa célula é extremamente desorganizado. Você não vai ver mais aquela conformação do núcleo arredondado, que você divide em 4 quadrantes e eles estão os quadrantes normais, iguais. Não. Tá? Então, a primeira coisa que a gente visualiza é a desorganização do núcleo. Tá? Bom, o HPV ele tem afinidade pelo núcleo, mas ele também invade o citoplasma dessa célula.
tá? Então, ele acaba também destruindo, lesionando esse citoplasma, tá? Então, quando você visualiza esse núcleo desorganizado, a primeira coisa que você vai perceber, então, é uma anisocitose. A anisocitose é essa diferença na estrutura dessa célula, desse núcleo, com uma intensa hipercromasia. Então, você vai visualizar aquele núcleo bem intenso, bem corado, tá? Olha, você só consegue dizer que aquela lâmina está tendo um L-zio, um H-zio, um carcinoma, de uma forma efetiva, se a tua coloração da tua lâmina ela também for satisfatória, tá? Então, aí é que vai para a nossa fase pré-analítica, em que você tem que ter um cuidado muito grande com a bateria de coloração, tá? Porque se você não corar ela de uma forma adequada, ou deixou muito tempo na hematoxilina, que é o que mais acontece, aquela lâmina ela fica tão escura, por conta da alta concentração da hematoxilina, que você acaba confundindo aquela hipercromasia, se ela é do carcinoma ou se ela foi da intensa coloração mesmo, sabe? Da coloração errada. Então, a importância aí da fase pré-analítica envolve diretamente a coloração. Então, trabalhar com corante bom, se aquele corante já perdeu, já está instável, tira ele, coloca uma outra bateria de coloração, tá? Essa cromatina, ela já começa a ser nitidamente visível, e aqui no carcinoma, você já começa a visualizar os nucléolos, tá? Então, eles ficam bem grandes, como se fossem olhinhos mesmo, te olhando, tá? Então, tu tem a cromatina, que você vai visualizar ela mais grosseira naquele núcleo, e vai visualizar os macronucléolos, tá? Então, eu tenho irregularidade também nessa membrana nuclear, então ela fica bem mais, o contorno dela fica bem mais grosso, fica bem mais intenso, são características desse carcinoma. Multinucleação e núcleos malignos com cromatina condensada é o que a gente vai visualizar nessas lâminas, tá? Então, aqui nós já temos características de células sofrendo processo de malignidade. Olha que bonitinho. Célula normal, superficial normal, intermediária normal, próximas células sofrendo processo de malignidade, tá? Então, isso é maravilhoso quando uma célula chega desse jeito para ti, tá? Então, aqui, o que a gente visualiza? Ó, aumento nuclear, intenso aumento nuclear. Então, se eu pegasse esse núcleo bem aqui, colocasse aqui dentro, aliás, vamos pegar esse aqui, né? Se eu colocasse esse bem aqui, colocasse aqui dentro, você veria que a gente tem um aumento de no mínimo que 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos em 6 vezes esse aumento nuclear, tá? Então, célula normal não consegue fazer esse processo de aumento nuclear, né? Então, você já sabe que aqui a gente está tendo características relacionadas diretamente ao HPV, tá? Então, aumento nuclear e inversão dessa relação núcleo-citoplasma. Então, aqui a gente tinha uma baixa relação núcleo-citoplasma. Aqui a gente já tem uma alta relação núcleo-citoplasma. Olha o tamanho desse núcleo. Esse citoplasma aqui, ele é quase imperceptível, tá? Do tamanho do aumento nesse núcleo, tá? Outra coisa é o espessamento irregular dessa borda nuclear. Olha aqui, ó. Como ela está bem espessa, você consegue ver como se fosse uma linha bem preta aqui, ó. Célula normal não tem essa característica, não consegue fazer esse processo nessa membrana nuclear. A gente não visualiza essa membrana nuclear em célula normal, tá? Olha a cromatina finamente granular, tá? De distribuição anormal, ó. Olha aqui, ó. Cromatina grosseira aqui e aqui. Desculpa. Se tu fosses fazer uma divisão, se a gente fosse fazer uma divisão aqui, ó, em 4 quadrantes, você iria observar que a gente não tem uma distribuição clara, homogênea dessa cromatina. E é característica de malignidade, tá? Olhem essa célula bem aqui, ó, tá? Isso aqui por baixo é outra célula que tá aqui, tá? Então, aqui é essa aqui, ó. Olha esse núcleo chegando para a periferia, tá? Célula normal, se eu divido aqui, ó, em 4 quadrantes, esse núcleo ele não é extremamente centralizado,
Olha esse núcleo na periferia, tá? Como se esse núcleo ele quisesse, de fato, sair desse citoplasma, tá? Então, aqui é uma característica de neoplasia, tá? Olha essa hipercromasia, tá? Nessa célula, olha essa coloração da célula normal, do núcleo normal, quando eu comparo a um núcleo displásico, tá? Então, olha, hipercromasia. Então, aqui a gente teve características suficientes para dizer que essa paciente está sofrendo um processo de malignidade, tá? Minutinho. Só aceitar o colega aqui. Bom, aí aqui a gente também tem outro grupamento. Tá? O que a gente tem características aqui nesse grupamento? Ó? Células pequenas, com citoplasma escasso, tá? Então, aqui eu já tenho um aumento na relação núcleo-citoplasma, então esses núcleos eles estão extremamente aumentados. Aqui você consegue visualizar as bordas nucleares, ó, bem nítida, com uma irregularidade, ó, então ela não tá mais aquele núcleo bem redondinho aqui, tá? Cadê? Essa bem aqui, ó. Essas, que ele fala aqui em cima, as bordas nucleares tocam as margens citoplasmáticas, é como se de fato esse núcleo estivesse saindo desse citoplasma, tá? É uma característica também bem comum. Olha essa cromatinazinha aqui, ó, grosseira aqui. Olha a irregularidade de membrana, tá? Então são características também de neoplasia. Outras bonitonas, gente, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, tá? As características que a gente falou ainda agora de relação à visualização de células bizarras, tá? Estruturas estranhas. Algumas delas eles falam que é em formato de girino, a visualização de girino. Então, eles dizem que isso aqui, ó, tipo celular aqui, ó, tá? Tá com processo, uma visualização no formato de girino. São células bizarras, tá? Olha essa multinucleação aqui, ó. Ele tem 1, 2, 3 núcleos. Olha essa intensa coloração de citoplasma, gente. Célula normal não possui essa coloração tão intensa no citoplasma, tá? Então, a célula superficial normal, ela possui aquele núcleo, aquele citoplasma bem claro. Você visualiza aquela célula eosinofílica, você visualiza aquela célula basofílica, mas uma coloração leve, ó. Olha aqui uma célula normal, ó. Uma coloração leve, uma coloração discreta. Então, quando você visualiza essa intensa queratinização, ela está envolvida diretamente aos processos neoplásicos, tá? Aqui a gente tem, além da visualização desse dismorfismo, nós temos uma anisocitose. Olha o tamanho dessa célula, quando eu comparo ao dessa e quando eu comparo a essa aqui, ó. Olha essa superficial aqui, gente, ó. Diferente dessa daqui. Então, aqui eu tenho um dismorfismo celular, tá? Então, aqui eu tenho características suficientes para dizer que essa paciente está tendo um carcinoma, tá? Ó, visualização de núcleo na periferia, tá? Macronucleus não, cromatina bem visível aqui, tá? Deixa eu ver se eu encontro alguma aqui com visualização de nucleolo. De macronucleolo, por enquanto não nessas aqui, mas lá na frente tem mais, tá? Olha essa anisocitose. Olha o tamanho desse núcleo quando comparado ao desse aqui de baixo, tá? Então, a gente faz sempre a comparação de um ao outro. Olha essa membrana aqui, ó, nuclear, sendo visível. Cromatina irregular, tá? Aí tu diz assim, olha, essa célula normal. Bom, esse paciente tem célula normal? Tem, gente. Ainda bem, tá? Porque senão esse carcinoma ele já seria, de fato, irreversível, tá? Para essa paciente. O que mais? Aqui eu já falei da formação do girino, né? Então, aqui a gente tem uma anisocitose bem constante, que é característica específica de carcinoma, tá?
Ó, lindas de novo, tá? Olha o tamanho desse núcleo, gente, tá? Olha esse citoplasma já quase bem, aliás, esse citoplasma sofrendo essa intensa coloração, aqui a gente teria células superficiais, tá? Com essa intensa coloração, tá? Geralmente a gente encontra associado essas células que estão sofrendo o processo neoplásico, nós encontramos também a visualização de leucócitos, tá? Tanto mono quanto polimorfonucleares, tá? Então aqui eu tenho extravasamento desse núcleo, tá? Então ele está saindo dessa célula. Olha, essa cromatina aqui, ó, irregular. Divide esse núcleo em 4 quadrantes, para ver como é que tá essa cromatina. Então ela está distribuída irregularmente nesse núcleo, tá? Formação de estruturas estranhas, ó. Olha esse núcleo. Olha esse aqui já extravasando, tá? Mais uma vez aqui, ó, visualização da cromatina grosseira nesse núcleo. Aqui tem um aglomerado total de células que estão sofrendo esse processo de neoplasia, tá? Dismorfismo nuclear, quando comparo a estrutura A com a estrutura B, tá? Hipercromasia, tá? Formação de estruturas estranhas, visualização de estruturas estranhas. Outra característica que faz com que alguns citologistas tenham uma preferência pelo esfregaço convencional. É quando você consegue visualizar o fundo dessa lâmina, ó. Fundo da lâmina intensamente inflamado, tá? Então, se você está visualizando esse fundo da lâmina intensamente inflamado, tu tá tendo alguma modificação ali. Então, é sinal de alerta também você visualizar o fundo da lâmina inflamado, que é uma característica que a citologia de meio líquido ela não te proporciona, tá? Então, geralmente, na citologia de meio líquido, você não vai conseguir visualizar isso aqui, tá? Porque é uma lâmina que foi feita pelo aparelho, então ele escolhe ali algumas características, mas essa inflamação no fundo da lâmina tu não vai se visualizar na citologia de meio líquido, tá? Professora, eu volto, Oi. só uma dúvida. Em relação a esse carcinoma aí, para ele chegar a essa neoplasia, ele tem um tempo determinado, não é isso? Sim. Isso é característica do vírus, ou seja, do HPV, se ele é altamente agressivo, para levar logo a essa neoplasia mais rápido, ou a característica do organismo da pessoa? Os dois motivos. Eu preciso ter ali uma baixa imunidade, uma diminuição da tua imunidade e características específicas dos vírus de alto risco. Ele tem essa característica de ter um processo de replicação muito mais rápido quando comparado ao de alto risco. Mas eu tenho as duas relações, paciente e alteração do vírus. Então, eu trabalho com os dois juntos, tá? Ok. Ó, outras células também, aqui a gente tem novamente células superficiais. Aí, olha, lindo de novo, que eu acabei de falar para vocês. Células normais na proximidade. Professora? Oi. Mas existe um parâmetro para avaliação de tempo, mensurar tempo, assim, mais ou menos, mesmo com essas duas possibilidades que ele falou? Ó, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele preconiza que é no mínimo 10 anos do início daquela infecção até a chegada no processo neoplásico. Então, é no mínimo 10 anos. Mas aí a gente sabe que tem alguns fatores, que dependendo da tua imunidade, esse processo ele é acelerado, tá? Algumas literaturas ainda colocam mais, ainda colocam de 20 a 30 anos para se instalar de fato o carcinoma. Entendeu? Então, o tempo é mais ou menos isso. Não é assim, essa paciente teve um L-zil hoje, amanhã ela já está em H-zil e depois ela já está em carcinoma invasivo. Não, tá? É todo um estadiamento, um tempo, para que esse HPV consiga, de fato, instaurar-se nessa célula e fazer esse processo neoplásico, tá? Tá, ok. Obrigada. Respondi agora a tua pergunta? Acho que Sim. também o Valdson também estava relacionado a isso, né, Valdson? Professora? Sim, professora, mais ou menos também nesse sentido. Tá.
Isso, que é no mínimo 10 anos aí. Ah, mas aí a gente tem aqueles fatores em que a paciente faz o preventivo regularmente e aí acaba aparecendo aí depois de 6 meses ou no máximo um ano um carcinoma. Então a gente tem aí alguns fatores genéticos também envolvidos nessa replicação desse HPV, mas isso aí tá mais envolvido para o lado genético, tá? Então a gente não trabalha aqui com a progressão linear desse HPV frente à Organização Mundial de Saúde, que preconiza para a gente no mínimo uns 10 anos, tá? Nesse estadiamento. Professora. Aqui, então, ele trouxe para a gente. Vou pegar uma água aqui. Professora. Oi? Professora, mas todo carcinoma, toda neoplasia vai ser exclusivamente causada pelo HPV, não existem outras causas? Existe. Mas, de 90, e as últimas aulas que eu estava tendo agora, esses dados ainda estão mais atualizados, de 90 a 99% dos cânceres, dos carcinomas e dos adenocarcinomas estão relacionados ao HPV. Tá? Então, a gente tem alguns outros fatores genéticos principalmente, mas é o HPV. Dos estudos que estão tendo aqui no Maranhão, e aí depois a gente pode até ver com a Madalena também, que eles trabalham muito com isso lá no banco de tumor, mas a maioria desses carcinomas, eles estão sim, do Maranhão é HPV dependente, como eu digo logo, tá? E Madá, vocês têm algum estudo lá diferente da apresentação do carcinoma não tendo HPV? Madá tá aí? Oi, professora, pode repetir? Vocês estão tendo algum estudo lá relacionado à presença dos carcinomas sem a relação ao HPV hoje? Não, só com né? HPV. É só com HPV, porque é a maioria dos casos, gente. No Brasil, eles estão envolvidos diretamente à presença do HPV. Seja ele câncer de colo de útero, seja câncer de pênis, tá? A relação Professora, é quase presença do 100%. Quase 100% dos casos é com HPV. Uhum. Eu lembro que quando eu comecei a estudar essa parte, ainda estava um pouquinho mais baixo. Ainda estava 95%. Mas nessa última aula que eu tive no final de semana, eles já aumentaram isso. A gente já está mesmo 99%. Deixa aquele 1%zinho lá só para outros fatores externos, tá? Mas a maioria, sim, dá a presença do HPV. Pode fazer essa relação direta. HPV, carcinoma, tá? Aliás, carcinoma, HPV. Carcinoma de colo de útero, HPV, tá? Então, aqui a gente tem visualização de células superficiais, tá? Com essa irregularidade na borda nuclear, com essa hipercromasia, essa intensa queratinização. Era por isso que eu falava para vocês que o epitélio escamoso, vocês lembram dele? Quando eu falo de ectocervis, eu falo de epitélio escamoso estratificado, não queratinizado. Ou seja, ele não possui queratina ou possui pouca queratina. É a queratina que dá aquela coloração ao citoplasma, tá? Então, quando você olha uma célula no carcinoma, a gente já tem a inversão. Eu tenho uma intensa queratinização. Quem promove isso? A presença do HPV, tá? Então, tem uma intensa coloração, tanto desse núcleo quanto desse citoplasma. Aqui está quase imperceptível a diferença, tá? O que você consegue observar de fato aqui é essa presença dessa membrana nuclear aqui, ó, bem intensa, bem grossa. Cromatina grosseira, tá? Então, aqui você tem. Todas elas estão sofrendo esse processo. Então, aqui, tá? Na irregularidade na borda da membrana, com hipercromasia e visualização da cromatina. Se você dividir essa aqui, ó, em 4 quadrantes, você vai visualizar que essa cromatina, ela não está bem distribuída, tá? Ela não tem essa uniformidade na distribuição dessa cromatina. Características de carcinoma, tá? Olha essa aqui. Que linda! Células normais ao lado, tá?
para te justificar que isso aqui é uma célula superficial, pelas características dela, olha, ainda não teve modificação no citoplasma, então o citoplasma ainda está íntegro, mas olha o tamanho desse núcleo. Aqui a gente tem a inversão na relação núcleo-citoplasma, tá? Do que na célula normal eu tinha uma baixa relação núcleo-citoplasma, na positiva, então, no carcinoma, você tem essa alta relação núcleo-citoplasma, tá? Intensa coloração desse núcleo, tá? Aqui a gente nem consegue visualizar de tão escura, tão caracterizada que tá esse núcleo, a gente não consegue nem visualizar nada dentro dela, tá? Então, visualizou uma célula com essas características aqui, você já pode bater o martelo e dizer que essa paciente está com um carcinoma. E para a gente fechar, tá? Nós temos alguns marcadores que a gente trabalha para dizer se esse paciente está tendo determinado câncer ou não, tá? Esses marcadores, geralmente, são feitos através de dosagem sérica, mas que no colo do útero a gente tem uma diferenciação, tá? Então, alguns exemplos de marcadores tumorais, tá? A alfa-fetoproteína. A alfa-fetoproteína está relacionada diretamente a processos inflamatórios. E quando essa alfa-feto ela está muito alterada, pode estar relacionada a paciente que está fazendo um tratamento de câncer de fígado, tá? Então, a alfa-feto está relacionada ao câncer de fígado. Marcador tumoral BCR-ABL. Então, aí o pessoal da LaHelp, oi LaHelp, oi Madá, relacionada aí ao diagnóstico de leucemias, das leucemias mieloide crônica. Então, a gente tem a alteração desse gene BCR-ABL. Marcador tumoral, CA15. CA15, ele está relacionado ao câncer de mama, tá? Então, no câncer de mama, você tem todos os parâmetros histopatológicos, que são feitos através da punção, mas o marcador sérico é o CA15, tá? Bem como o CA19. O CA19 está relacionado na detecção dos cânceres coloretal e o câncer de pênis. CA125 é um marcador que geralmente, aliás, esses marcadores do sistema reprodutor, eles são geralmente feitos em pacientes a partir de 40 anos. Tá? É preconizado que esses pacientes façam regularmente esses marcadores tumorais a partir de 40 anos. Quando é que tu faz antes desse tempo? É quando você já tem uma predisposição familiar, tá? Então, o teu avô teve, a gente fala no reprodutor feminino, tua avó teve, tua tia teve, então quando chegar na tua linhagem, quando chegar no teu tempo de realização desses exames, aí a gente já baixa 10 anos, então geralmente se começa a fazer esses marcadores tumorais a partir de 30 anos, tá? E aí uma peculiaridade com relação à gonadotrofina coriônica, tá? Que ela não está envolvida apenas ao sistema reprodutor feminino, tá? Então, ele pode sim estar aumentado na gravidez, feminino, pode estar na gravidez, e pode estar relacionado a câncer de ovário, tá? Se eu tenho certeza que essa mulher não está grávida, e esse HCG ele está aumentando, então pode ser algum tipo de câncer de ovário. Porém, quando eu falo relacionado ao homem, ao sistema reprodutor masculino, esse HCG aumentado, ele pode ser indicativo de um câncer de testículo, tá? Então, não se assustem se vocês estiverem na rotina laboratorial e você olhar lá, paciente masculino fazendo marcador HCG, tá? Que eles podem estar envolvidos a pacientes com câncer de testículo, tá? Então, eu falo isso porque eu mesmo peguei um paciente, um jovem até, inclusive, fazendo HCG e, infelizmente, a dosagem dele deu muito alta. Aí fez depois todas as ultrações, as punções e foi diagnosticado, de fato, esse paciente com câncer de testículo, tá? Mas por que a senhora trouxe esse monte de marcador aqui, que não tem nada a ver com a nossa aula, professora? Tem sim, que eu vou falar para vocês relacionados ao nosso marcador tumoral para o processo de câncer de colo do útero. Então, que marcador é esse? A gente tem marcador
sorológico para paciente para relacionar ao câncer de colo de útero? Não, tá? Então, nós não temos. Então, qual é o marcador tumoral para o câncer de colo do útero? É o teste de Papa Nicolau. É o preventivo de Papa Nicolau, tá? Por isso que a gente chama ele de teste de triagem. Ele é o primeiro exame que a paciente deve fazer para começar a se compreender se ela pode estar tendo um processo inflamatório ou até um processo neoplásico. Então, o que é recomendado é que essa mulher faça esse preventivo anualmente, e aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente tem aquelas etapazinhas, 2 anos negativo, 3º ano não precisa ter a realização, essa tríade, tá? Mas o que a gente recomenda para a sociedade? Que essa mulher faça o preventivo todos os anos, tá? Então, o preventivo, ele é utilizado, então, como screen para a detecção precoce do câncer de colo do útero. Então, é o nosso exame de triagem, tá? E ele é que é o nosso marcador tumoral. Então, para câncer de colo do útero, se vocês olharem qualquer coisa por aí relacionado a perfil sorológico, isso está errado. Isso é fake, é uma fake news, tá? Por quê? Porque eu não tenho marcador sorológico para o câncer de colo do útero. O primeiro marcador é justamente o preventivo de Papa Nicolau. Tá bom? Cansei. Acabamos. Alguma dúvida? Não, professora. Conseguimos compreender as características relacionadas às lesões até a chegada do carcinoma? Sim, professora. Beleza. Deixa eu só falar rapidão. Não saiam, não me abandonem. Ainda não terminei. Eu não preciso